Paz do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem com vocês? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se apresenta no meio dos discípulos e daqueles que estavam com medo, dos soldados e dos fariseus. Eles estavam no cenáculo. Jesus se apresenta no meio deles, sopra sobre eles o Espírito Santo, e Jesus diz a eles: ficai em Jerusalém, pois até que do alto sejais revestidos de poder. O Evangelho segundo João fala que no capítulo 21 que Pedro, ele fica de alguma forma ele fica triste, chateado, e ele chega para uns 4, 5 discípulos que estavam ali conversando e diz a eles: eu vou pescar. E eles saíram de Jerusalém e foram até o mar de Tiberíades, cerca de 123 quilômetros de Jerusalém. E eles voltaram a pescar. E a Bíblia vai dizer, o Evangelho segundo João nos relata, que eles pescaram uma noite inteira e nada puderam apanhar. Quando foi pela manhã do outro dia, Jesus se apresenta às margens do lago ou do mar de Tiberíades, e Jesus ele olha para o barco daqueles discípulos e diz: e aí, pegaram alguma coisa? Aí um deles respondeu, porque não conheceram Jesus: não, senhor, a gente não pegou nada não. Aí Jesus vai e diz: lance as redes do outro lado do barco, do lado direito do barco. E ali eles jogam a rede e apanham 153 grandes peixes. E a Bíblia vai dizer que Pedro reconhece que é Jesus. João reconhece que é Jesus. João e os outros discípulos voltaram para a margem e Pedro fica dentro d'água. Aí, em certo momento, Pedro vai sair da água para ir ao encontro deles ali na praia. Jesus, ele tinha liberado uma palavra: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Jesus, ele se apresenta novamente ressurreto aos seus discípulos. E isso é bom lembrar que Pedro, ele havia negado Jesus por 3 vezes. E quando Jesus ressuscita, Maria Madalena, ela vai até o sepulcro. Não só Maria Madalena, as outras mulheres também, conforme era a lei, né, que iam para levar especiarias. E então, quando ela chega ali, vê que a pedra está removida, e os anjos dizem a eles, né: vocês estão procurando alguém, vocês estão procurando um vivo entre os mortos. E quando ela está saindo do jardim, Jesus aparece para ela e fala assim: quem buscais? Aí ela fala assim: onde o Senhor colocou o corpo do meu mestre? E Jesus fala para ela: Maria. E ela reconhece a voz do amado dizendo: Senhor, mestre, meu mestre. Aí Jesus fala para ela: ó, vai e fala para os meus discípulos e a Pedro, relate Marcos, para que fiquem em Jerusalém. Pedro havia negado Jesus. Pedro estava dentro do cenáculo quando Jesus aparece a todos. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus fala com Tomé, cura a incredulidade de Tomé e não fala nada com Jesus. E agora o relato do capítulo 21 de João vai dizer que Pedro, ele chega e fala aos outros discípulos: eu estou indo pescar. E Jesus havia dito a ele no Evangelho segundo Mateus, quando Jesus chama Pedro para fazer parte dos seus discípulos, Jesus fala para ele: a partir de hoje você não vai mais ser pescador de peixes, eu te farei pescador de homens. E Pedro abandona as redes, Pedro abandona o barco, Pedro abandona a profissão para poder fazer, para ir cumprir o chamado de discípulo. Agora Pedro está triste e frustrado porque primeiro Pedro havia negado Jesus. Relato de Lucas 22, e vai dizer que quando Pedro nega Jesus pela última vez,
o olhar da graça, o olhar de Jesus atravessa, encontra o olhar de Pedro, e Pedro se arrepende porque ele recordou daquilo que Jesus havia dito para ele, ó, ainda antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E agora Pedro, ele triste, chateado porque havia negado Jesus, e segundo que Jesus ele aparece por 2 vezes, fala com todo mundo, sopra sobre ele o Espírito Santo. Eu sei que eu estou falando isso pela 3ª vez, mas é para o nosso entendimento. E não fala nada com Pedro, e a palavra é: diga aos meus discípulos e a Pedro para ficarem em Jerusalém. E quando Jesus se apresenta para eles, Jesus fala, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Só que agora Pedro não está mais em Jerusalém. Pedro agora está no mar de Tiberíades, cerca de 130 quilômetros de Israel, ou de Jerusalém. Pedro ele estava fugindo de um propósito por causa da sua decepção. Pedro ele estava longe do propósito por causa de uma frustração. Pedro ele está fugindo de um propósito, ele volta a pescar, e a palavra para Pedro foi: não, você não vai mais pescar, eu vou fazer de você pescador de homens. Você antes usava a rede, hoje você vai ser a rede usada para pescar outros homens. Aleluia. E agora Pedro, eles estão pescando, eles estão fora do propósito. E olha que a Bíblia vai dizer, vai relatar que eles pescaram durante uma noite inteira e não pegaram nada. Isso me ensina que quando eu estou fora do propósito, quando eu estou fora do direcionamento de Deus, nada vai romper, nada vai para frente, porque você está fora do propósito, eu estou fora do propósito. E isso me ensina que eu posso tentar de várias vezes, mas não vou conseguir, porque Jesus disse assim: sem mim nada podereis fazer. Por quê? Porque eu estou fugindo de um propósito. O propósito era ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí Jesus ele aparece novamente para eles nas margens do mar de Tiberíades, e Jesus fala: ei, vocês pegaram alguma coisa? Não, Senhor. Por quê? Porque estava fora do propósito, estava longe do propósito. Agora Jesus aparece, e outra, em momento nenhum os outros discípulos quiseram ir. Foi Pedro que chegou para eles e disse: eu estou indo pescar. Pedro não mostrou para eles, não, parece que Pedro queria estar só, parece que Pedro só chegou para avisar: estou indo ali, daqui a pouco eu volto, vou esfriar a cabeça. Ou seja, Pedro foi quem quis sair do propósito. Pedro foi quem quis sair do lugar onde seria manifesto o poder de Deus. Agora Jesus ele aparece, e é lindo, gente, é muito lindo, porque isso mostra a nossa falibilidade. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, e glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus diz em Salmos que Deus ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Aleluia. E agora Pedro ele se afasta do propósito, mas é lindo que quando Pedro se afasta do propósito, Pedro se afasta do propósito, mas havia sobre ele uma palavra de Deus. Quando você se converter, você vai confirmar os seus irmãos. E agora Jesus ele aparece para restaurar a vida de Pedro, para restaurar frustrações. Porque quando Jesus libera a palavra lançai a rede do outro lado do barco, eles pegam a quantidade de 150 grandes peixes. E é lindo os detalhes bíblicos, que a Bíblia vai dizer que as redes não se rompiam, porque na primeira pesca maravilhosa as redes se rompiam, mas dessa vez as redes não se rompiam. E historiadores vão dizer que no mar da Galileia havia 153 qualidades de peixe, ou seja, naquele dia Jesus fez eles pegarem todos os tipos de peixe e qualidade de peixe que havia naquele lago, dizendo para eles: ó, o que eu tenho para vocês dentro do meu propósito é maior, é muito melhor, é mais do que você pode imaginar. Pedro tinha 2 frustrações que o fez sair do propósito,
Mas naquele dia, naquela manhã, Jesus chega para Pedro e fala assim: eu tenho 153 motivos para você voltar para o propósito, porque dentro do propósito tudo acontece. Aleluia. Talvez você saiu do propósito, talvez você se frustrou com algumas coisas na caminhada com Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus sabe a intenção do seu coração, Deus conhece você. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e que os olhos do Senhor, Ele está sobre a terra, vendo os bons e os maus da terra. E Deus, Ele sabe que você errou, talvez você vacilou, que você saiu do propósito. Mas hoje, por você estar vivo, por você estar respirando o ar que Deus nos deu nessa manhã, é Jesus dizendo para você: ei, eu estou aqui, eu quero reatar a amizade com você. O propósito que eu tenho na sua vida ainda está de pé. Eu tenho motivo suficiente para você. Eu estou te dando motivo suficiente para você voltar para o propósito. E qual é o propósito? Está no lugar, no centro da vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. E quando Pedro, aleluia, volta para o centro da vontade de Deus, quando Pedro volta, depois de restaurado, volta para o propósito, Atos 2 vai dizer que eles estavam reunidos, cerca de 120 pessoas. Eles estavam reunidos no cenáculo, e eles estavam em oração, buscando a Deus, no repartir do pão, na comunhão, nas orações. A Bíblia vai dizer que um vento impetuoso, veemente impetuoso, encheu toda a casa. Encheu toda a casa, e foram repartidos sobre eles línguas como fosse de fogo. Aleluia. Naquele dia, Pedro, depois de restaurado e de voltar ao propósito do Senhor Jesus, ele prega de uma maneira extraordinária. E ele prega dizendo que eles não estavam embriagados, porque muitos diziam que eles estavam embriagados, mas eles estavam ali, era dizendo, era o que havia se profetizado por Joel, e estava se cumprindo naquele dia, a descida do Espírito Santo, inundando o ser humano para fazer a vontade de Deus. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. O que você quer dizer com isso, presbítero, irmão Renan? Porque quando você volta para o centro da vontade de Deus, quando você volta para o propósito do Senhor, as coisas na nossa vida começam a voltar, a entrar, a encaixar nos trilhos conforme o Senhor quer. Talvez você tenha falado assim: nossa, tem sido tão difícil para mim. Analisa a sua vida hoje. Será que eu estou no propósito? Será que de alguma maneira eu saí do propósito do Senhor? Se eu sair do propósito do Senhor, ainda há esperança, ainda há tempo, e hoje é o dia aceitável do Senhor. É o dia de nós voltarmos ao propósito do Senhor, para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você quiser uma oração, pode chamar aí inbox, pode chamar, nós estaremos fazendo oração por você. Se você deseja aceitar Jesus, talvez você nunca teve uma experiência com Jesus, ou até teve uma experiência com Jesus e você de alguma forma está sendo assim quebrantado por Jesus a servir a Ele, pode chamar aí, vamos fazer uma oração. Você que quer se render a Jesus, ou você que até andou nos caminhos do Senhor, mas se afastou dele, ainda há esperança. É tempo de voltar ao propósito do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, e não se esqueça jamais, Jesus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Jamais fuja desse propósito. Amém? Que Deus te abençoe, porque grandes coisas Deus fará através da sua vida. Amém.